Senhor, irmãos, vamos abrir o texto bíblico da palavra de Deus. Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Os que acharam, digam amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos ler juntos no 3? 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tome assento no nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Celso Gregório, sua mãe digna, esposa e irmã Lourdes, pelo carinho que temos sido recebidos aqui. Agradecer ao evangelista Jonas, que foi nos buscar ontem, já pela madrugada, ali no aeroporto. Louvar a Deus pela vida do senhor e toda essa linda pleiade de obreiras. Meu líder, meu amigo, pastor Pedro, que é o presidente da convenção, também diretor da nossa convenção geral, um amigo, que Deus possa abençoar. Faço a companhia da minha esposa, Dona Cláudia, e eu estou aqui no horário do Rio ainda, né? Estou ainda no fuso horário. No horário do Rio são 10 horas e 35 minutos. Então, mas do horário daqui é 8h42. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, uma igreja abençoada. Eu só estou preocupado, irmã Lúdia, acho que vou sair daqui com uns quilinhos a mais, né? Estou sendo muito bem tratado ali no hotel. O pastor levou para a gente comer hoje um churrasquinho. Está tudo muito bom. Deus abençoe. Os colegas, pastor Igor, pastor Cláudio, Deus abençoe. O pastor me deu aqui até 9h20. 9h20 para que eu possa falar, então eu vou usar os 9h20 certinho. Liderando e discipulando em tempos difíceis. Vou falar 3, você diga o tema, por favor. 3. Eu vou ficar com em tempos difíceis. Diga comigo, em tempos difíceis. O texto que nós lemos, já que é uma escola bíblica, eu vou falar como se estivesse falando de fato a uma escola bíblica, como de fato é. O texto que nós lemos e escolhemos para nossa palavra nesta noite é: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos. Ou tempos difíceis, tempos difíceis. Então, nós estamos vivendo um tempo que é desafiador, extremamente desafiador para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos e idosos. Adolescentes, adultos, crianças e idosos. Esse tempo difícil está sendo mais ampliado ainda dentro da liderança e dentro do discipulado, no ambiente cristão, no aconselhamento, coisas que nós, obreiros e líderes aqui de departamento, lidam com isso todo dia. Como então, irmãos, vivenciar e vencer nesses tempos difíceis? Quais são os tempos difíceis que estamos vivendo? Estamos vivendo tempos difíceis na área da moralidade, na área da espiritualidade. Estamos vivendo tempos difíceis na área da psicologia. Psicologia, moralidade, espiritualidade é onde nós vamos nos apegar para ensinarmos a palavra de Deus para com os irmãos. Dentro desse tempo difícil, dentro da área da moralidade, nós temos vários itens aqui. Se tem a caneta, anota. Se tem um bom ouvido, ouça. E se tem um bom gravador, grave. Dentro dessa área, desses desafios, dentro da moralidade, nós temos aqui o relativismo comportamental da sociedade. Hoje já não temos regras dentro da moralidade, dentro de uma sociedade. Nós, dentro desse desafio da moralidade, nós temos a erotização do mundo atual. Dentro desse desafio dos tempos difíceis, nós temos o sexo precoce, a promiscuidade, a pornografia, a fornicação, o adultério e o mais desafiador, o homossexualismo. Pastor, aí alguém está falando assim, mas isso é lá fora.
Liderando e discipulando em tempos difíceis, porque lamentavelmente o que estamos pontuando aqui, dentro dessa área da moralidade, infelizmente, chegou nos nossos arraiais, chegou também dentro do ambiente cristão. E como lidar com isso, é o que nós vamos ver aqui. O segundo desafio, ou tempo difícil aqui, o primeiro é na área da moralidade, o segundo é na área da psicologia, as doenças da alma, o psique. Nós estamos vivendo numa geração que é sem regras, sem limites, sem princípios, e isso tem causado na pessoa, ou quem está em redor, alguns transtornos complicadíssimos. O pai, mãe, vovó não sabe mais como criar os seus filhos, ou sabe e estão dispensando esse saber para se adequar ao comportamento da humanidade e terceirizando essa criação do filho e da filha ao professor, à professora, ao pastor, ao líder e à líder. Então, esses transtornos psicológicos, esses sérios problemas que estamos advindo em relações familiares, também chegou aonde? Nos nossos arraiais, dentro da liderança cristã. E como lidar com isso, esses desafios psicológicos? Os pastores nos contou uma experiência, vou deixar um pouquinho mais tarde, se não der para terminar, eu concluo amanhã lá na palestra das irmãs. Como lidar com isso? Como, senhores, lidar com isso? Parabéns pelo quarto é nobre, parabéns pela escola de liderança, porque a proposta da escola de liderança é isso, é ensinar, é nós nos atualizarmos, é nós largarmos a capa do ego, largarmos a capa do eu e entrarmos dentro de um conhecimento, porque os tempos são tempos o quê? Difíceis. A Bíblia diz que os tempos são o quê? Tempos o quê? Trabalhosos. E o terceiro desafio, e tempo difícil, é o desafio da espiritualidade. Desafio da espiritualidade. Primeiro, moral. Segundo, psicológico. Terceiro, espiritual. Não ouvi, só os homens, por favor. Primeiro, tempo difícil é o quê? Segundo, e o terceiro. Então, dentro dessa área da espiritualidade, há uma falta de compromisso, há um desinteresse pelas coisas de Deus, porque a espiritualidade hoje, as pessoas querem se mostrar espiritual para os outros, para fora, para alguém ver, mas no coração não tem nada de Deus. Então, esse comportamento foi amplificado aonde? Na pandemia, onde aumentou-se o número de desigrejados. E muitos crentes, graças a Deus aqui não tem, são conduzidos pelos youtubers, são conduzidos pelo número de seguidores que tem no Instagram, conduzidos pelo número de seguidores que tem no Facebook, que tem lá no YouTube, que tem no Twitter. E muitas pessoas, essas pessoas são crentes, são líderes sem compromisso com Deus, que não se dão conta das coisas de Deus. Essas pessoas fazem barbaridades, são pseudo-evangelistas, eles têm de fato uma desenvoltura que é teatróloga, impacta quem está vendo, mas Deus lá do céu está dizendo não, não, não e não. Como nós somos impactados pelaquilo que vemos, e espiritualidade não é aquilo que se vê, espiritualidade é aquilo que Deus faz em nós e através em nós para a glória dele. Quem está comigo aqui no culto, diga amém. Então muitos são seguidores dessas redes sociais, seguidores automaticamente de agendas. Então não há vida com Deus, não há testemunho, e sim, muitos deles nem congregam em igreja nenhuma. Pastor Igor congrega lá com o pastor Edivaldo, Barra de Jacuípe. Pastor Codualdo congrega lá com o pastor Álvaro, lá em Uberlândia. Eu congrego no Rio de Janeiro com o pastor Edivaldo Março, há 40 anos da mesma igreja. Eu tenho história, tenho vida, eu sei de onde eu vim, sei de onde eu sou e sei também aonde estou. Então, a espiritualidade de alguns que adentram e sobem no púlpito é só fake news. E agora eu começo a pregar. Sobre esses desafios, o que a Bíblia diz? Os tempos são o quê? Trabalhosos. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, o texto diz: lembre-se disto, nos últimos dias haverá
tempos difíceis. Estou com a Bíblia Sagrada na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Você pode acompanhar, se tiver, pode acompanhar também na Revista e Corrigida. Nesses tempos difíceis, a Bíblia diz, é a tradução, Nova Tradução na linguagem de hoje diz exatamente isso. Lembre-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. O que eu estou falando aqui está na Bíblia, não está na minha cabeça não. O que eu estou falando aqui está na Bíblia, não está na minha cabeça. Quantos creem na Bíblia, digam amém. Amarão mais aos prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. É igual em tempo de política, né? Todo mundo fica crente. Camarada é um ímpio, pecador, como que é voto, sal da gente até com a paz do Senhor. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Aí o texto diz, fique longe dessa gente. Repita comigo, fique longe dessa gente. Só as irmãs, só os homens, todos nós juntos. Agora a pessoa que está do seu lado, diga, fique longe dessa gente. Quem está comigo no culto, diga amém. O texto continua, alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O texto continua, assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Estão no nosso meio, mas não pregam o que pregamos, não vivem o que vivemos, não cantam o que cantamos, não creem no que nós cremos. Mas de alguma forma chegaram e estão no nosso meio. Fique longe. Aí a Bíblia é maravilhosa, porque diz assim, pastor Pedro, o texto diz assim, mas você, diga para essa pessoa do seu lado, diga você, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Para o pastor Celso chegar até aqui, para o pastor Pedro chegar até aqui, para você chegar até aqui, você tem pago o preço, você tem levado o nome de Jesus a todo custo, custa o que custar. O texto continua dizendo, Paulo dizendo, eu sofri perseguições, eu sofri tribulações. E ele conclui dizendo, mas o Senhor, diga comigo, mas o Senhor, está fraco, mas o Senhor me livrou de todas. Quantos tiveram o livramento do Senhor? Levante a mão. Aí o texto continua dizendo, pastor Igor, que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Vou fazer uma exegese rápida. Todos aqueles que querem ser crente de verdade vai sofrer perseguição. Não vão gostar da tua cara, não vão gostar da tua roupa, não vão gostar do teu sorriso, não vão gostar do teu glória, não vão gostar do teu aleluia, não vão gostar. Mas se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, vou te dar uma notícia boa: prepare-se para ser perseguido. Continua o texto. É a Bíblia.
Dá para ficar falando a Bíblia todinha aqui essa noite. A Bíblia diz assim: porém, diga porém, as pessoas mais, isso, com força, porém, as pessoas mais e fingidas irão de mal a pior, enganando, e vocês completam, e sendo enganadas. Está na Bíblia. Quem está no culto, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Aí o texto, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, eu vou falar, você repete, por favor. Quanto a você, está fraco. Quanto a você, continue firme nas verdades que você aprendeu desde que era criança. Quem aprendeu quando era criança, levante a mão. Aí o texto vai concluir dizendo: e desde menino você conhece as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu te falar aqui, lá vai. Se desde criança você é crente, para de ser bobo. E por que vai desviar agora? Desde menino você conhece as sagradas escrituras. Pegue a sua Bíblia, por favor, levante bem alto assim como eu estou fazendo a Bíblia. Não levanta o celular não, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Desde criança sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação. Vou parar por aqui, senão eu vou ficar só no desafio espiritual. Quantos estão dispostos a vencer tempos difíceis na área da espiritualidade? Diga amém. Esse mesmo texto aqui diz assim: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade. Eu vou falar e você repita: ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. O manual está aqui, é a Bíblia. Quer saber se está certo ou está errado? Está aqui. Tem gente que quer receber um consolo, aí vai procurar alguém que vai dar uma aliviada. Só que quando chega lá, ele vai receber o quê? A Bíblia. E para falar tudo que está escrito aqui, pastor Igor, pastor Clodoaldo, irmãs amadas, irmã Lourdes, para falar tudo que está escrito aqui, tem que ter coragem. O último versículo, que é o versículo 17, diz: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Diga comigo: preparado. Está fraco. Preparado e pronto. Olha aqui o que o texto diz na Revista e Corrigida, que é a maioria do texto que vocês têm em mãos. A última, o versículo 17 diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito, diga perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra. O 16 diz: toda a escritura, diga toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Essa palavra redarguir aqui, que está no texto, no versículo 16, significa exatamente réplica com argumento. É dar réplica com argumento. O Pentecostes está muito bom e gosto. Eu gosto. Eu não nasci no fogo não, porque até os 20 anos eu era da Igreja Batista.
Eu entrei no fogo aos 20 anos de idade. Eu sou crente desde pequeno, desde criança eu sou crente. Mas até os 20 eu era batista, eu falava amém. Até os 20, aí eu passei para a Assembleia de Deus, hoje eu falo amém, glória a Deus e aleluia. Ainda falo a língua estranha também. Redarguir aqui é réplica com argumento. O evangelho não é só de domingo à noite na igreja, não. Não é só de congresso, não. Não é só de escola dominical. Evangelho é na faculdade, é no trabalho, é no dia a dia, é no Uber, é no avião, é no trem, é na rua, é na feira, é no hotel. E esse evangelho é aqui, ó, é redarguir, é réplica com argumento. É você ter a coragem de representar e defender a fé que você professa. Esta é a proposta do Enob. Em tempos difíceis, liderar e discipular. Sabe por quê? Eles têm coragem. Eles, lá fora, eles têm coragem. Eles tentam nos colocar uma mordaça para a gente não falar, né? Para a gente não defender a fé. Aí eles usam algumas máximas: todo caminho leva a Deus, respeita a minha fé com respeito à sua. Aí eles falam que é intolerância religiosa, como o pastor está dizendo. Quem está pronto, diga amém. Quem não está pronto, diga assim: eu vou me preparar. Diga: eu vou me preparar. Então, esse evangelho, a hora que a pessoa pedir a razão da sua fé lá fora, não adianta soltar rajada de língua estranha não, que não vai resolver não. Não adianta ficar chorando perto da pessoa também, que não vai resolver não. O que vai resolver é você abrir a Bíblia com autoridade e dizer: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Essa sociedade, no campo da espiritualidade, está precisando de você. Está precisando de você. O segundo tempo difícil que nós falamos aqui é a questão da área da moralidade. Há um relativismo, eu vou correr aqui. Não se busca o bem para a vida, não se busca a verdade para o aprendizado, não se busca a beleza para a contemplação. O camarada está vendendo um carro, bota uma mulher nua. Está vendendo um apartamento, coloca 2 homens beijando na boca do outro. Está vendendo um terreno, coloca 2 mulheres beijando uma na boca da outra. Diga: é o relativismo. Dentro da área do esporte, dentro da área da mídia, está proibido o jogador de futebol expressar a sua fé. Não pode mais usar a camisa com o nome Jesus, não pode mais botar nome Jesus. Na Olimpíada agora, uma menina foi lá e fez em Libra, né? Evangelizou em Libras, eles ficaram bravos demais. No final do campeonato da Champions League, Neymar, ele colocou assim, o time dele foi campeão, ele colocou aqui 100% Jesus, e deu uma confusão, porque o nome de Jesus, irmãos, ou traz salvação ou gera confusão. Anotou aí? O nome de Jesus ou gera salvação ou confusão. Aí tem crente que é covarde, graças a Deus aqui não tem não, mas tem crente que é covarde. Como ele não quer gerar confusão, ele fica na dele. Neymar foi e botou 100% Jesus. Aí os relativistas falou que feriu o princípio da laicidade. Nesse mesmo evento, houve um outro evento nas Olimpíadas, de 2012, que a seleção brasileira foi campeã. E eles se reuniram em volta e começaram a rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso. Aí a mídia ficou furiosa, porque elas estavam orando o Pai Nosso.
No mesmo evento, uma cantora que eu não vou dizer o nome, Marisa Monte, vestiu uma roupa de Iemanjá e ninguém reclamou. Então o problema deles não são com as religiões, o problema dele é comigo. Diga, o problema dele é comigo, o problema dele é contigo, o problema dele é com a Assembleia de Deus aqui, porque nós proclamamos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Nós pregamos que o Jesus muda a prostituta em uma mulher de Deus, nós pregamos que Jesus muda o homossexual em um homem de Deus, nós pregamos que Jesus muda o adúltero e a adúltera numa mulher de Deus. Nós pregamos a Bíblia. Pegue a sua Bíblia mais uma vez, por favor. Mais uma vez, nós pregamos a Bíblia e a Bíblia funciona. A sociedade é relativista, mas é só relativa em relação a nós crentes, em relação a nós cristãos. Provérbios 15, 32. Eu estou pregando olhando para o relógio, que eu vou parar 9h20 em ponto. Provérbios 15, 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire o quê? Entendimento ou conhecimento. Em tempos difíceis, Gálatas 1:10, anota para não esquecer. Gálatas 1:10. Em tempos difíceis na área da moralidade. Segura essa aí, que essa aqui é para todos nós. Nova tradução na linguagem de hoje. Gálatas 1:10. Alguém tem aí na... Abre aí, por favor. Gálatas 1:10. Quem tem a revista e corrigida, por favor. Revista e corrigida. 1:10. De Gálatas. Está lá? É corrigida? Corrigida fiel, né? Vamos ler no 3? 3. Essa sua corrigida e fiel também? Liga, por favor. Olá, amados. Porque persuado eu agora homem ou a Deus, procurando agradar a homens? Se tiver ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Olha o que a tradução, olha o que a Bíblia Sagrada, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Os senhores estão procurando a aprovação das pessoas? Vocês estão procurando a aprovação das pessoas? Paulo está dizendo assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Aí ele responde: não. O problema é se fazer essa pergunta para algumas pessoas, eles vão dizer sim. Eu não ia falar não, mas vou falar, já que eu estou aqui. Lá no Rio de Janeiro tem um provérbio que fala que tem crente que é para inglês ver. Ele só é crente dia e domingo. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele não tem nada de crente. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Repita comigo, por favor. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Diga forte: não. Está fraco? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Aí Paulo continua: será que agora estou querendo agradar as pessoas? Está na Bíblia, diga, está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí ele conclui dizendo: se eu estivesse, não seria servo de Cristo. Olhem para cá, por favor. Deus conhece cada coração assentado aqui nessa noite.
Deus conhece todos nós, do pastor Celso, do pastor Pedro, a última pessoa que está lá fora, ou está aqui. Deus sabe o que está passando no seu coração agora. E se tem coisa que Deus abomina, é a hipocrisia. Se nós queremos vencer em tempos difíceis na área da moralidade, 1 de Pedro, capítulo 1, 14 a 16, o versículo 16: sede santos, porque eu sou santo. Quem está comigo no culto, diga amém. Amém. Caminho para o final. E eu vou deixar Romanos 12, 2. Ainda tenho 9 minutos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou por último, que é o desafio na área psicológica. Diga comigo, psicológica. Há pessoas que escondem a dor, escondem as dificuldades emocionais, porque é mais fácil apresentar uma dor física do que uma dor emocional que está difícil de esconder, que está difícil de suportar, e até no nosso ambiente cristão, no ambiente da liderança, no ambiente do povo, como liderar e discipular em tempos difíceis. Quem está comigo no culto? É mais fácil dizer que o dente está doendo, que está com dor de cabeça, do que dizer que a alma está partida. Quem está comigo no culto, diga amém. Pessoas com transtorno mental, pessoas com variedade de humor, pessoas com variedade no comportamento, cheios de doenças, depressão, distúrbio mental, pessoas que não têm sono, pessoas que não conseguem dormir, pessoas inquietas, nervosismo, agitação, e outras em silêncio, pessoas se escondendo às vezes através de muitos instrumentos, mas não quer gritar socorro. Não quer gritar socorro porque tem um cargo de pastor. Não quer gritar socorro porque tem um cargo de evangelista. Não quer gritar socorro porque é pregador, porque é pregadora, porque ensina, porque faz isso, porque faz aquilo. Se você precisa de socorro, grita socorro. Pastor, me permita usar pastor Clodoaldo. Falou ontem que estava vindo no voo, a colega, uma pessoa chorando ao lado dele, ele caiu, na oportunidade de perguntar o que é que você está passando. O que ela respondeu, pastor Clodoaldo? A filha dela de 19 anos tinha suicidado. Estava onde a filha dela? Em Maringá. Estava embaixo do avião. A mãe chorando em cima, a menina de 19 anos. Havia se suicidado. Diga doenças psicológicas. Será que isso tem no nosso meio? Como identificar isso? Você não pode dizer que é palhaçada. Você não pode dizer que é besteira. Você não pode dizer que não está nem aí. Porque se Deus chamou você para discipular, para liderar em tempos difíceis, você tem que estar com o olho aberto para estender as suas mãos. Paulo passou por isso. Elias passou por isso. Paulo chegou em um momento lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, que ele fala que até da vida, ele queria se separar. O mesmo capítulo de 2 Coríntios, da nova versão transformadora, diz que ele falou assim: eu estava sendo esmagado e oprimido. Quem está comigo no culto?
Eu tenho 5 minutos e vou usar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Anota aí, você que está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso. Jeremias capítulo 29, 11. Só eu, faça assim com as mãos que eu quero profetizar com a Bíblia. Faça assim. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade. Vamos profetizar com a boca aberta? Vamos lá, eu falo, você repete. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça. É um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Levante a sua mão e adore a Jesus na beleza da sua santidade. Há um outro texto da Bíblia Sagrada, que é Almeida, revista e corrigida. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. Ninguém vai morrer, ninguém vai se matar. Jesus te dá vida e vida com abundância. Levante a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Se você tem glória para dar a Ele, dê a Ele. Adore. Se você pode permanecer com as suas mãos levantadas só por alguns instantes, em o nome de Jesus, Deus vai te guardar. Tempos difíceis. Tenha coragem de pedir ajuda. E tenha coragem de ajudar quem precisa. Nossa igreja não precisa de um julgador. Não precisa de um... Como é que é o nome daquele camarada que ia lá e passava faca e matava no Império Romano, que ia lá e pá! O algoz. Não, nós não precisamos de algoz. Nós precisamos de alguém que estenda a mão para ajudar quem precisa. Diga para essa pessoa do seu lado, diga, eu estou aqui para te ajudar. Está fraco? Diga aqui, eu estou aqui para te ajudar. Isaías 41:10, tenho 2 minutos. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento. Cadê a destra da minha mão? Fique de pé, por favor, que eu vou terminar esses 2 minutos que eu tenho. Essa tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, eu falo e você repete, por favor. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou, forte, eu lhes dou forças, os ajudo e eu os protejo. Caninha forte, irmão. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí, e onde colocar a mão, não. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Segura um pouquinho, segura
Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Em tempos difíceis, na área da espiritualidade, diga assim: eu vou vencer. Eu vou falar e você diga: eu vou vencer. Em tempos difíceis na área da espiritualidade, em tempos difíceis na área da moralidade, em tempos difíceis na área da psicologia. Aí o texto, eu vou terminar com a Bíblia. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da. Aí a tradução, nova tradução na linguagem de hoje diz assim, ó: tenha cuidado, repita comigo porque a Bíblia é maravilhosa. Repita comigo, por favor. Tenha cuidado com o que você pensa. É forte, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É a mesma tradução aqui do coração. Repita comigo bem forte: tenha cuidado. Agora diga para a pessoa do seu lado: eu vou ter. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Levante a sua mão e adore. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Com a mão levantada, adore. Não chore. Cuida de você, não dorme. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Levanta. Muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Com a mão levantada, diga assim: eu vou vencer. Olhe para essa pessoa e diga: nós vamos vencer. Agora você com a mão levantada, grite bem alta: Deus, bem forte: Deus, me ajuda a vencer. Glorifica o nome de Jesus. Sejam abençoados no nome de Jesus.